Gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, dando aí sequência em todas as histórias que nós estamos vendo. E na semana passada, então, nós vimos a história ali de Davi e Golias. Nas anteriores, nós vimos que o povo não gostou muito do rei, o rei não estava sendo tão bom. E Deus escolhe Davi como novo rei de Israel. Só que Davi não era nada reconhecido, Davi era o menor entre todos os seus irmãos, o mais fraco, vamos dizer assim. E ele vivia lá no pasto cuidando das suas ovelhas. Então o povo não conhecia Davi. E ali então, quando Davi luta com Golias e ele vence aquela batalha, o povo começa a ver que Davi realmente era o escolhido de Deus. Que Davi ali ele estava pronto para ser o rei. Não naquele momento, porque como eu disse para vocês, quando Davi lutou com Golias, ele ainda era uma criança, um adolescente ali. Ele não era adulto, ele não estava preparado como homem para ser rei, mas o povo viu que ele era o escolhido de Deus. E aí então, nós chegamos na história de hoje. Então se acomode, porque hoje a história é cheia de detalhes. É uma história repleta de pontos muito importantes, tá bom? Então vamos prestar muita atenção. Davi então assume o reino, assume o reinado em Israel. E Davi se torna o rei de Israel. E Davi naquele momento ele se torna um rei maravilhoso. Davi era o rei pelo qual valeu a pena esperar. Davi ele era uma pessoa usada por Deus. Davi ele era temente a Deus. Davi fazia tudo correto, tudo conforme o coração de Deus. Porém, como nem tudo são flores, nem tudo é um mar de rosas, Davi também peca. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Davi, então, ele tinha um reinado maravilhoso, ele estava levando Israel a outro patamar. Quando acontece uma guerra, Israel entra em guerra com outro povo e ele, como rei, deveria ser o primeiro a ir para a guerra. Ele deveria ser ali estaria ali lutando junto com o seu povo, mas Davi não foi. Davi ele decidiu que ele não ia para essa guerra. Ele não foi lutar com o seu povo. E aí ele já errou. Só que o erro dele fica ainda pior. A mulher de um de seus soldados, ele olha para essa mulher e ele cobiça essa mulher de uma forma diferente. Ele não olha para essa mulher como amiga ou como mulher do seu amigo. Ele olha para ela com cobiça, querendo para ele. E aí então Davi toma essa mulher para ele, enquanto todos os outros homens estavam na guerra. E essa mulher engravida de Davi. Davi então ali fez com que essa mulher traísse o seu marido. E aí então Davi desesperado manda chamar o marido da Batseba, que é essa mulher, manda chamar o marido dela e falar para ele: ó, eu vou te dar de presente, fique um dia com sua mulher, passe uma noite com sua mulher, porque ele queria mentir, ele queria fingir que aquele filho era do amigo dele. Porém, o amigo muito sábio e temente a Deus também, ele não deita com sua mulher, ele dorme na porta da sua casa. Ele fala que não é justo que todos os seus amigos, todos os homens da tribo de Israel estão na guerra e ele durma no conforto. Ele não concorda com isso. E aí então ele acorda ali na porta e Davi percebe que ele não foi dormir com sua mulher. E aí ele pede para um outro cara: vai lá e fala para pôr ele na linha de frente. Porque Davi sabia que se ele estivesse na linha de frente, ele ia morrer. Porque ele estava bem ali, batalhando bem na frente junto com as pessoas que eles estavam guerreando. E aí então, o marido da Batseba morre nessa batalha. E Davi toma a Batseba como sua esposa e assume aquela criança. Porém, todo pecado tem uma consequência. Eu sempre ensinei isso para vocês. E como eu sempre falo, o nosso pastor fala pra gente: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E quando então ali Batseba gera essa criança, a criança nasce. Não demora muito tempo e essa criança morre.
eles perdem seu filho, porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. E aí então eles perdem esse filho. Porém, eles têm, durante toda a trajetória de Davi, eles continuam tendo outros filhos. Só que coisas horríveis acontecem com esses outros filhos também. Dentro ali dos filhos de Davi tem morte, um mata o outro, um abusa do outro. É muita coisa que acontece, porque Davi pecou. Davi um dia cobiçou a mulher de outro. Davi um dia mandou matar praticamente, colocar na linha de frente aquele homem, porque assim ele poderia assumir a Batseba. Tia, por que Deus não tirou Davi ali do trono depois que Davi pecou? Porque não tinha acabado ainda o tempo de Davi. E Davi precisava pagar pelo seu pecado. Como Davi pagou pelo seu pecado? Davi perdeu muitos filhos. Só que também, através de Davi, veio uma pessoa muito importante, uma pessoa que daria continuidade naquilo que estava acontecendo, uma próxima pessoa que seria o próximo rei, uma pessoa que ali estaria pronto para servir a Deus. E é sobre essa pessoa que nós vamos estar falando na semana que vem, ok? O que eu quero que vocês entendam dessa história? Davi, ele tinha tudo para ser perfeito. Davi, ele tinha tudo para viver as mais grandiosas maravilhas de Deus. Só que Davi deixou o pecado entrar na vida dele. Davi deixou de olhar para Deus e começou a olhar para o pecado. Davi deixou de seguir os caminhos de Deus e começou a seguir o pecado. E como vocês puderam ver, um pecado foi levando o outro. Ele não só cobiçou a mulher, ele depois mandou matar, ele quis mentir falando que era do outro. Isso, um pecado foi levando o outro, só que ele pagou o preço. Davi perdeu muitos filhos no decorrer de toda a história da sua vida, mas ele também teve um filho que foi muito importante, que é o que nós vamos falar na semana que vem, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Lembrem-se, todo pecado tem uma consequência. Tia, mas é só um pecadinho. Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Todo pecado tem consequência. E lembre, o salário do pecado é a morte. Isso é pesado, é difícil escutar, não é? Mas é para vocês entenderem que não compensa, nenhum pecado vale a pena, porque nós somos filhos de Deus e nós temos coisas grandiosas de Deus na nossa vida. Então vamos viver aí uma vida sem pecados, para que Deus possa fazer as suas maravilhas na minha e na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um ótimo aí restinho de domingo, para vocês que já estão assistindo a aula logo que saiu. Mande sua foto para mim, tá bom? Que nós vamos estar passando, deixar a lembrança para você, ok? Deus abençoe e até semana que vem.